Boa tarde, eu sou o Fernando Gomes e está começando o Mesa Redonda desta quinta-feira, ao vivo para você, na nova CNT JB, a nova rede do Brasil. Ligando para o 99396003, você concorre aos brindes que a gente vai sortear gratuitamente no final do programa. Está aqui comigo o Walter Xavier e como convidado o doutor Itamar Cortes, que é o advogado do Engenheiro Beltrão, que está confirmado no Campeonato Paranaense, que começa neste final de semana. Aliás, confirmação um pouco com a contestação, porque o presidente do TJD do Paraná, doutor Arge Bock, deu uma entrevista na Rádio Transamérica dizendo que o Engenheiro Beltrão estava convocado e intimado para uma sessão e que não compareceu. Isso procede, doutor? Não, Fernando, Walter, boa tarde, essa situação que o presidente da federação, do Tribunal Desportivo colocou, realmente não corresponde com a verdade. Na sessão do dia 13 de dezembro, foi a última sessão do Pleno, que ocorreu essa última reunião, nós solicitamos que fosse analisado o pedido da liminar, no caso do mandado de garantia. O Tribunal Pleno não resolveu, não decidiu essa situação e ficaram de marcar uma sessão extraordinária. E eu pedi que fosse intimado dessa situação e realmente não ocorreu a intimação nem no dia 13. No dia 14 estive novamente na secretaria do TJD, que seria o último dia antes do recesso. Encontrei rapidamente o doutor Arge Bock, pedi novamente a questão da intimação, até porque a intimação é um ato formal, tem que ser por escrito, e realmente não ocorreu, e ficou de me intimar diretamente no nosso escritório. No dia 15, né, faria talvez por fax, né, essa intimação, e não ocorreu. Até essa data não ocorreu, nós ficamos sabendo depois, ele alegou isso aqui, até temos o documento aqui. Ele alegou isso junto ao STJD, que teria marcado essa sessão. E ficamos sabendo tão somente a posteriori. Então, nem os advogados aqui de Curitiba, que é o nosso escritório, o escritório do doutor Heraldo Panhoca em São Paulo, e também o próprio Engenheiro Beltrão, a equipe do Engenheiro Beltrão, não foi citada, inclusive o doutor não foi intimado, no caso, para essa sessão. Inclusive o doutor Paulo Schmidt, procurador-geral do STJD, colocou essa situação, esclareceu já na Transamérica, que está com os autos e não existe essa intimação. Até porque não existiria a possibilidade de ingressar no STJD se tivesse marcado realmente sessão, o que a gente queria. Né? Então, eu morro e não vejo tudo. Essa é a chamada reunião fantasma. Fantasma. Em que os participantes não sabiam. Não sabiam. Não foram convidados. Não, apenas o maior interessado não sabia, né? É só isso. Quem deveria estar. Quer dizer, mas o Engenheiro Beltrão, vamos conversar mais daqui a pouco com o doutor Itamar. O Engenheiro Beltrão está confirmado no campeonato. O que o senhor acha dessa questão de Iguaçu, com relação ao CNPJ falso? Tem uma opinião formada sobre isso? Essa situação, Fernando, na verdade o doutor Osíris Nadal e o doutor Luiz Antônio Teixeira estão acompanhando, e seria até uma outra frente, né, para defender os interesses do Engenheiro Beltrão também nessa situação. Na realidade teve a decisão monocrática até do doutor Levi Rocha, né, que deu essa decisão, até sempre passar pela comissão disciplinar, e dessa decisão houve recurso para o TJD, que também até agora não julgou, não se pronunciou. E às vésperas do campeonato, que seria mais um problema. Mas, ô Fernando, você é rigoroso, hein? Só porque eles falsificaram o CNPJ, só isso. Usaram o CNPJ do outro clube e depois usaram um que não existia. E está no campeonato. É brincadeira, não? Mas não se surpreenda se houver novidades aí na sequência. Deixa eu explorar um pouquinho, doutor. Queria saber o seguinte: essa confusão toda que houve para o início do campeonato, o Toledo anunciado na festa de abertura do campeonato, o Toledo que investiu, fez um centro de treinamento maravilhoso, o Toledo que foi prejudicado pelo TJD, pela federação, segundo o Domingos Moro, que é o advogado do Toledo, ele disse que é um erro brutal da federação, porque o União Bandeirante tinha que perder os pontos daqueles jogos, do jogo, inclusive, acho que do Toledo, que tinha jogadores irregulares, não perdeu, só saiu do campeonato porque desistiu. O senhor entende que esse imbróglio todo é culpa maior do TJD? Fernando, a situação realmente é grave, e pelo que eu entendo, a situação, existiu uma falha grande na situação do Toledo, que realmente foi prejudicado pela questão de prescrição, né, toda essa questão da morosidade que houve, infelizmente, no TJD, reconhecido isso pelo STJD, e me parece que
para corrigir um erro, que acabaram cometendo um erro maior, que seria a exclusão do engenheiro Beltrão, que só foi agora sanado com a intervenção, né, junto ao STJD, provando que o engenheiro Beltrão tinha razão. Exatamente, até porque foi o quarto colocado na classificação, então não poderia subir o terceiro colocado, abrindo 2 vagas, subir o terceiro e colocar um clube que estaria rebaixado, né? Tem algumas coisas, né, Fernando, que não dá para entender, não entra na cabeça da gente, não dá para entrar. Se um time saiu, abriu mão, automaticamente o melhor classificado entra no lugar. Por que não se coloca o melhor classificado logo em seguida para acabar com toda a confusão? Não, mas tem que colocar o Iguaçu. Tem, sim, mas a princípio tem que colocar o Iguaçu até que se prove. Não. Eu estou dizendo que não é. O que eu falei tem que colocar, o tem você coloca entre aspas. Entendeu agora? Agora entendi. Tem que colocar o Iguaçu. Isso aí realmente é procurar confusão. Eu não sei até que ponto as pessoas, vamos fazer assim, vamos fazer por cima, aqui quem manda sou eu, tribunal não manda, o Superior Tribunal não manda, eu faço o que eu quero. Só dá para entender isso. É verdade. Mas tem mais uma pergunta, vou aproveitar para explorar a presença do Dr. Itamar Cortes, brilhante advogado, que recolocou, juntamente com o Panhoque lá em São Paulo, o Iguaçu está na cabeça da gente, o engenheiro Beltrão no Campeonato Paranaense, porque ele estava fora do campeonato. No dia do coquetel, da festa, no dia da foto, da imagem de TV, da comemoração, da divulgação, Toledo. 2 ou 3 dias depois, engenheiro Beltrão, porque era quem merecia estar. Deveria ter saído também na foto, só não saiu na foto do coquetel, não é verdade? Doutor Itamar, qual é o risco, em função dessas coisas que estão pendentes aí, o caso do Toledo, o caso do Iguaçu, qual é o risco de o campeonato começar e de repente haver uma mudança? Existe, porque a questão jurídica vai ser analisada agora pelo Pleno, né? O que o engenheiro Beltrão conseguiu, que nós conseguimos, juntamente com o doutor Heraldo Panhoca, foi uma apreciação da cautelar, né? Então uma medida provisória, ou seja, tão somente o doutor Rubens Aprobato, presidente do STJD, garantiu a presença do engenheiro Beltrão no campeonato. Agora no dia 18, quinta-feira, vai ser marcada a sessão com todos os auditores do Pleno, que daí vai ser feita a análise do mérito. 18 o campeonato já começou. Exatamente. Ele começa nesse final de semana. Mas tem um detalhe, né? O engenheiro Beltrão, pelo menos a princípio, já ganhou uma parte, porque o advogado o Domingos Moro já entrou com uma ação junto ao superior, tentando fazer com que essa partida não se realizasse. E o presidente não aceitou, parcialmente deu um ganho de causa para o engenheiro Beltrão. Não, o engenheiro Beltrão está confirmado, o campeonato vai começar com o engenheiro Beltrão. Sim, mas o mérito não foi julgado ainda. Mas isso é dia 18, claro. Eu estou falando este final de semana. Está entendendo? Este final de semana começa com o engenheiro Beltrão. O campeonato está definido. Pode existir alteração caso o engenheiro venha a perder a questão jurídica, o que a gente não acredita, né? Que vai ser realmente mantido e continuar no campeonato como de direito. Simplesmente se anularia esse jogo. Exatamente. Anula o jogo que participou o engenheiro Beltrão e faz esse jogo desse adversário contra daí o Toledo. E se o Iguaçu for penalizado? O Iguaçu teria que ser julgado primeiramente aqui pelo TJD do Paraná, agora também com essa decisão do STJD, que toda essa questão de acesso, descenso, como o TJD do Paraná não se manifestou até agora, então estaria suspenso qualquer decisão. Então o STJD realmente vai possivelmente apreciar diretamente essas situações. Do Iguaçu também. Nada contra o Iguaçu. O Iguaçu não tem culpa nenhuma. A nova diretoria do Iguaçu não tem culpa nenhuma de absolutamente nada. A cidade de União da Vitória também não tem culpa de nada. A culpa é do ex-presidente, que declarou aqui, numa entrevista, nós por telefone, com ele e com o presidente daquela entidade social, que o CNPJ era daquela entidade, mas disse que tinha havido uma reunião. Aí o presidente desmentiu que houve a reunião. Então, é difícil, né?